Som. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Como é que estão? A presença do Senhor. Que maravilhoso, né? Igreja cheia para receber o Espírito Santo. Então, hoje é domingo, o culto da família. Vamos adorar a Deus. O motivo que estamos aqui, às vezes poderíamos estar em casa, descansando, mas Deus nos trouxe aqui hoje para adorar a Deus. E Ele já se faz presente nesse momento. Quem crê, dá glória a Deus. Deus é bom a todo momento. Então vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 37, 5. Amém? Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ele fará com que sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol no meio-dia. Então, Davi, quando escreve essa carta, ele se inspira dizendo que Jesus é sua fortaleza, que devemos nos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Nossas preocupações, tudo que estamos passando, momentos bons, momentos difíceis. Não lembrar de Deus só nos momentos difíceis. Lembrar de Deus quando algo dá certo, pois Deus tem que estar em nossa vida, em todos os momentos. Não deixar Deus de lado, porque Deus quer estar presente em todo momento na nossa vida. É Ele que nos dá força de seguir em frente. É Ele que supre nossas necessidades. É Ele que perdoa nossos pecados e nos ama muito. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar, para que ninguém carregue fardo pesado em sua vida. Ele quer que colocamos todo o nosso fardo diante do seu altar. Temos que estar 24 horas por dia com o nosso coração voltado a Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa vida, da nossa casa, nossa família. Se não tiver Deus, nada terá sentido em nossa vida. Vamos viver lutando contra nossos erros, nossas falhas, e nunca vamos provar do amor de Deus, que nos liberta de todo o mal, de todo o pecado, e que nos ama todo momento. Mesmo que erramos, Ele nos ama e nos perdoa. Então, Deus é bom a todo momento. Ele nos ama. É um Pai que está presente toda hora, todo momento. E às vezes eu me pergunto que Pai é esse que ama tanto. Tantas vezes erramos e Ele está ali nos amando, cuidando de nós. Precisamos de alguma coisa, Ele está ali para estender a mão. É um Pai que temos que zelar cada dia em nossa vida. E não adianta, se não tiver Deus em nossa vida, nada tem sentido. Pode procurar outras coisas, vai ser momentâneo, mas Deus vai ser presente toda hora em nossa vida. Porque Deus é bom. Deus, imagina só, Deus morreu na cruz por nós. Quanto sofrimento Ele levou por cada um de nós. Então, se tu tem algo nesta noite para pedir perdão, peça a Ele. Se ajoelhe diante dele. Peça a Ele, porque Ele é justo. É um Pai que Ele nos ama a todo momento. E agora eu vou dar um testemunho para vocês, que eu fazia tempo já que vinha pedindo, para Deus colocar pessoas no meu caminho para mim poder falar do amor de Deus. E eu pedia e se cruzava tempos ali, nada. Eu dizia, Deus, será que eu estou errando tanto contigo? Que às vezes a gente pensa, né? Porque somos falhos, somos pecadores. E de um mês para cá, Deus tem colocado tantas pessoas no meu caminho para me falar do amor de Deus. E até mesmo no meu trabalho, pessoas vêm me procurar para pedir opiniões, para falar do amor de Deus, e eu tenho feito isso. E eu me orgulho muito de Deus, porque não largo dele.
Não largue. Não largue. Porque Deus é bom. A todo momento. Basta nós clamar, se ajoelhar diante dele e entregar nossos problemas. Só isso. E ter fé nele. Que ele vai nos ouvir, não vai nos abençoar. Amém? Era isso que eu tenho para falar agora. E vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia. Porque estamos vivos pela graça do Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai, que estarmos aqui em Tua casa, Pai. Oh, Deus, poderíamos estar em casa, Pai, mas o Senhor nos trouxe aqui nesse exato momento, Pai, para Te adorar, Pai, para buscar a Ti, Pai. Oh, Deus, e todo aquele que entrou por esta porta, com o coração abatido, magoado, oh, Deus, começa a tocar no coração dessa pessoa, Pai. Oh, Deus, traga, Pai, no coração dela, a libertação, Pai. Traga perdão para essa vida, Senhor. Oh, Deus, se Tu magoou alguém, se Tu desprezou alguém, peça perdão a essa pessoa, porque Deus, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos livrar de todo o mal. E o inimigo vem para atacar, roubar e destruir nossa família. Não deixe que o inimigo destrua nossa família. Se ajoelhe diante do Senhor e peça a Ele proteção, peça a Ele que livre de todo o mal. Oh, Senhor, eu não conheço o coração de cada um, Pai, mas o Senhor conhece, Pai. Deus poderoso, Pai, venha habitar aqui neste lugar, Pai, que faça presente, Pai, neste lugar, Senhor. Oh, Deus, Tu é maravilhoso, Pai, não nos deixe faltar nada, Senhor, aquele que entrou desempregado, oh, Deus, abre uma porta de emprego, aquele que está doente, Pai, precisando da Tua misericórdia, Pai. Oh, Deus, começa a tocar nessa pessoa, Pai. Começa a liberar, Pai, perdão, começa a liberar bênçãos sobre essas pessoas, Pai. Oh, Deus, visita os presidiários, Pai. Visita os hospitais, Pai. Oh, Deus, que haja libertação, que haja cura, oh, Senhor. Te amamos muito, Pai, te amamos, Pai. Oh, Deus, Tu é tão bom conosco, Pai, Tu é tão bom, Pai. Oh, Senhor, queremos Te adorar, Pai. Receba nossas orações, receba nosso clamor, Pai. Receba nosso louvor, ó Deus. Tu és tão bom, Pai. Oh, Deus, Você faça presente neste lugar, ó Deus. Abra o coração para Deus, abra. Oh, Deus é grande, Pai. Bênção sobre este lugar. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, Pai. Muitos não têm oportunidade de estar neste lugar, mas nós temos. Oh, Deus, ofereça o Teu melhor para Jesus, ofereça nesta noite o Teu melhor. Oh, aleluia. Tu é muito bom, Pai. Glória a Ti, Senhor. Oh, Senhor, receba nosso louvor, receba nosso louvor, Pai. Oh, glória, Pai. Amém, Senhor. Oh, glória, Pai. É digno de toda glória, todo louvor. Oh, Senhor, receba nossa oração, Pai.
quer te honrar. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas Deus quer te honrar. Deus é bom. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando esta noite. Confie nele, entregue tua vida. Amém? Então vamos para ofertas e dízimos. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, cada um que doe seu dízimo e sua oferta, que Deus abençoe, que não lhe falte o alimento, e que sempre tenha para dar, em nome de Jesus. E aquele que não trouxe, que dê seu tempo, seu louvor, sua adoração, e aquele que está desempregado, que Deus abençoe, abra uma porta de emprego e que nunca falte alimento em sua casa. Amém? Então aquele que trouxe pode trazer no caso delas.
e abre o coração de cada um nesta noite para receber a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Amém. Pode tomar seus assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. Desde já eu quero agradecer a presença de alguns irmãos que nos visitam pela segunda vez. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. A irmã do irmão Guilherme, que Deus abençoe. A sogra do Ismael, a dona Sinara aí. Irmã Sinara, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E os irmãos ali também, em nome de Jesus. Sinta-se em casa, à vontade para dar glória a Deus. A única proibição que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso meio é que nós não ofereçamos fogo estranho, somente o fogo que vem do Espírito. Essa é a única proibição que há do Espírito Santo aqui nesse ambiente. Nós estávamos cantando uma canção que me fez refletir por algum momento, que é a penúltima ou a quarta canção, que estava dizendo assim: enche-me de novo. Todo o processo de encher de novo vem pelo processo de esvaziar. Se nós não nos esvaziarmos de todo sentimento de mágoa, de todo sentimento de ira, de todo sentimento de arrogância, orgulho, de medo, o Espírito Santo de Deus não pode nos encher. Porque esse processo de esvaziamento vai gerar um novo processo de encher da presença do Espírito Santo. Eu acho muito interessante que a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele está falando no capítulo 5, e versículo 18, está dizendo assim: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. Para que eu me encha do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar. E para eu me esvaziar, eu preciso confessar diante de Deus. Eu preciso querer ter mais de Deus. E a pergunta que, no decorrer de ontem para cá, eu tenho meditado muito é: o que eu e você esperamos de Deus? O que nós esperamos de Deus? A pergunta é para nós pensarmos. E muitas vezes nós estamos vindo à casa de Deus, mas nós não entendemos ainda nada do verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. E aí a pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez calar-me por alguns minutos e pensar é: o que eu quero de Deus? O que eu espero de Deus? E tudo que nós possamos querer de Deus ou esperar de Deus é não perder a presença dele. Eu vejo um homem na Bíblia chamado Davi, no capítulo 51, e versículo 10 e 11, desesperado, dizendo assim: Senhor, renova em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença, mas volta-me dar a alegria da salvação. Todo cristão, novo convertido, novo que passou pelo processo do novo nascimento, ele tem que desejar ir para o céu, ele tem que desejar estar no céu, ele tem que desejar a presença de Deus, ele tem que ter fome e sede, porque quando nós temos fome e sede, nós buscamos saciar o que nos dá fome. Que essa seja nessa noite um despertar no nosso coração de um novo desejo de buscar a presença de Deus. Sabe que o tema dessa mensagem de hoje, que o Espírito Santo de Deus me colocou, é buscando a presença de Deus pela motivação errada. Quantas vezes nós estamos buscando a Deus, que é o certo, mas pela motivação errada? Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 24. Também quero fazer menção da presença do nosso filho Daniel e de sua esposa Alice. Muito feliz pela presença de vocês. Esse é o lugar de vocês, em nome de Jesus. Essa é a casa que Deus preparou para vocês congregarem.
frutificar e dar muitos frutos para o reino de Deus. Não, você já teve. Cadê o Silvio Mineiro ali? Não, é o Ismael. O Fábio, a Marlene. Rapaz. Tipo, como é que é o nome dela mesmo? Não diga aí, tranquilo que eu vou lembrar. Todos lembraram, João 6. Como é que é o nome dela? Marlene. Não, a da Nenê ali. Camille. Camille. Que Deus abençoe. Está grande, hein? Pensa. João capítulo 6, versículo 24. Prometo que não vou me demorar naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Eu só quero te convidar, querido, que nesse tempo em que nós estivermos pregando, você procura não se mexer do teu lugar, a não ser por uma extrema necessidade de tomar água ou ir ao banheiro. E se você precisar, os diáconos que estão na recepção, você pode levantar a mão e eles vão te dar uma água aí. E tem até café ali, se der café, né, você pode pedir que eles vão te dar em nome de Jesus. Mas faça um esforço para que você se mantenha sentado todo o tempo para ouvir. Em um sequer momento nós perdemos o foco, nós perdemos a palavra rema, que é a palavra sempre chave de uma pregação que Deus revela ao nosso coração. No capítulo 6, do versículo 24, Jesus está falando, ou o próprio João escrevendo: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondendo disse-lhe: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Amém? Amém? Agora você entende, por causa do tema da mensagem, buscando Jesus pela motivação errada. Quantas vezes nós estamos em um esforço em buscar a Jesus, não pela sua presença, mas pela nossa necessidade, porque se nós buscarmos e apresentarmos diante dele a nossa necessidade, nós temos uma certeza de que ele irá suprir a nossa necessidade. Essa não é uma motivação errada, mas ao mesmo tempo ela passa a ser uma motivação errada, porque nós deveríamos buscá-lo pela sua presença e não pela necessidade que nós temos. Porque a necessidade, querido, ela sempre andará junto de nós. Hoje nós comemos e amanhã teremos a necessidade de novamente nos alimentarmos. Nós trocamos de calçado, mas algum tempo passa e nós teremos que novamente trocar de calçado. Agora a presença de Deus é algo que não se desgasta, é algo que jamais acaba, ela não tem prazo de validade. E é por essa motivação que nós devemos buscar a Deus. É por essa motivação que nós devemos buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. Esse dia eu estava aqui na igreja, conversando com Deus em minhas orações, e eu dizia para Deus: Senhor, aumenta o nosso nível de intimidade contigo. E nesse diálogo que eu estava dizendo para Deus essas palavras, para que Ele aumente o nível da nossa intimidade com Ele, me veio uma resposta do Espírito Santo que me fez calar diante da minha oração. Não é Deus que vai aumentar o nível da nossa intimidade com Ele. Somos nós que temos que aumentar o nosso nível de relacionamento e de intimidade. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, 10, 12 ali, ele está dizendo assim: buscai-me e achareis, quando me buscarde de todo o coração. Você falou para mim que a palavra-chave é buscar de todo o coração. E quando eu busco de todo o coração, é que eu estou buscando não por uma motivação, porque eu tenho uma necessidade, mas a real necessidade e a maior necessidade que todos nós temos é a ausência da presença do Espírito Santo. Que quando nós não temos a presença do Espírito Santo, querido, eu quero botar uma vírgula no que estou falando. Ter e receber a presença de Deus por meio do Espírito Santo é fácil. O difícil
passo, o esforço. O esforço para manter a presença. E o segundo passo vem da renúncia. O terceiro, da submissão à vontade daquele que está na minha vida 100% no controle. Porque quando eu e você aceitamos Cristo, nós passamos pelo novo processo de um novo nascimento. E quando a nossa boca diz assim: eu te reconheço, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. E aí então, querido, você está dizendo assim, você está ligando na terra e concordando no céu, dizendo que o Senhor é o Senhor da tua vida. E a partir deste momento em que eu e você reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós passamos a ser escravo de Deus por amor. E todo escravo, ele não tem escolha, ele não tem vontade, porque tem um Senhor que rege a sua vida, que controla a sua vida, que conduz a sua vida. Sabe qual o propósito do Espírito Santo em nossa vida? Nos levar a toda a verdade, nos conduzir à presença de Deus, de nos manter na presença de Deus, de abrir a palavra, a ciência do conhecimento que é a palavra, e nos trazer um entendimento. É o Espírito Santo, querido, que nessa noite te trouxe aqui. É o Espírito Santo que está falando ao meu e teu coração, para que nós aumentamos o nosso nível de relacionamento com Deus. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que me faz refletir. É Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, até o versículo 40 ou 41. Nos últimos versículos, aonde Jesus se levanta da onde está dormindo, ele é despertado pelos discípulos, porque eles estão afundando dentro de um barco. E aí Jesus acalma a tempestade. No versículo 41, Jesus acalma a tempestade e o vento, e eles um para o outro olham e perguntam assim: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe o que me fez entender? Que andar com alguém 24 horas não significa que eu tenho intimidade. Andar com alguém 24 horas não significa que eu sou íntimo dessa pessoa. Mas o que me torna íntimo dessa pessoa? Comunicação. A oração é um meio privilegiado que Deus nos deu de falar com Ele. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos o livre acesso ao trono da graça. E isso nos torna íntimo de Deus. Os discípulos estavam andando com Jesus. E eles se levaram e diziam assim: mas quem é esse? Colocou em dúvida no coração deles, que eles não conheciam quem era Jesus. E isso prova que andando com Jesus, eles não tinham intimidade com Jesus. Quantas vezes nós estamos vindo à igreja, mas ainda não temos intimidade com Deus? É por isso que a segunda pergunta, ou a primeira, é o que eu espero de Deus. Se eu estou buscando apenas por um interesse pessoal meu, é muito pobre que a Bíblia diz o que eu faço. Paulo considera que se nós como homens buscamos a Deus apenas pelas riquezas desta terra, nós somos os homens mais miseráveis desta terra. Porque nós só estamos nos relacionando com Deus com propósitos pessoais e egoístas nossos. Eu não estou dizendo que nós não temos que apresentar as nossas necessidades, mas eu estou dizendo que quando eu tenho a presença, Ele mesmo diz na sua palavra que as demais coisas Ele acrescentará na nossa vida. O ponto-chave da mensagem dessa noite é: na minha lista de prioridades, o que eu tenho colocado em primeiro lugar? Na minha lista de prioridades, o que eu tenho colocado em primeiro lugar? E o capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e versículo 33, ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que é tão interessante que nessa lista de prioridades, para ele chegar no versículo 33, ele não está apresentando, ele não começa apresentando o reino como em primeiro lugar. Ele deixa o reino
25, Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. Já puxa a nossa orelha para não andar ansiosos. Versículo 26, 27, 28, ele começa dizendo: observai os pássaros, não plantam, não colhem, nem Salomão em todo o seu reino se vestiu como esses lírios. Eu, Pai do céu, alimento todos. Não alimentarei vocês, homens de pequena fé, que são muito mais importantes do que tudo isso que eu já criei. E aí no versículo 33, ele deixa para nós fazer a escolha. Você pode ler Mateus 6, 25 e diante. E no versículo 33, que são os últimos versículos do capítulo 6, ele está dizendo assim: buscai. Depois ele apresentar toda a lista de necessidade, ele está dizendo assim: o que é mais importante? Me buscar pela roupa? Me buscar pelo alimento? Me buscar pelo calçado? Pelo dinheiro? Pela fama? Pela glória? Ou pela minha presença? A escolha é nossa. Se eu escolher buscar a Deus pela presença, ele está dizendo assim: ei, essas coisas aí eu apresentei, que eu sei que são necessários para que vocês vivam, para que vocês tenham boa vida. Querido, diga para o teu irmão que está lá assim: é o desejo de Deus que você seja muito abençoado nesta terra, mas busque a Ele pela presença e não pela necessidade. É o desejo de Deus nos abençoar. É o desejo do Deus, do Pai, nos ver abençoados e muito bem abençoados. Deus não quer que ninguém mendigue o pão, porque a sua palavra diz: fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Na lista de prioridades, eu volto a dizer, querido, escolha pela presença. Homens que escolheram pela presença nunca tiveram falta de nada. Homens e mulheres que resolveram confiar em Deus não foram por atalhos. Eles seguiram aquilo que estava dentro da sua palavra e aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Alguns minutos atrás, Deus me trouxe uma palavra ao coração. Todo atalho na nossa vida é perigoso. Todo atalho é perigoso na nossa vida. Todo caminho que oferece facilidade na tua vida, abre os olhos. Facilidade para o enriquecimento. Facilidade para uma vida sossegadamente. Todo atalho que não seja o caminho que indica Cristo, que seja a palavra, nós não devemos seguir. Porque todo atalho é perigoso, porque todo atalho eu não conheço. E nós, muitas vezes, somos conduzidos pelos atalhos, porque achamos que esse atalho me leva mais rápido a Deus, esse atalho me leva mais rápido ao enriquecimento, esse atalho me leva mais rápido à mudança de vida. Querido, todo atalho que não ofereça renúncia não vem de Cristo. Estão entendendo? A Bíblia diz em João 16:13 que o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós nos levará a toda a verdade. Ou seja, é Ele conduzindo a nossa vida. O maior desafio da minha vida, enquanto viver, eu digo para mim, eu estou falando da minha vida pessoal, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Esse tem sido o maior desafio da minha vida. Às vezes, eu estou prestes a fazer algo, e aí eu vou consultar: Senhor, é da tua vontade? Escute, muitas vezes o que eu estou fazendo está dentro da vontade de Deus, mas não é o tempo de eu realizar. Ou seja, Deus quer que eu faça algo, mas Ele, antes de eu fazer algo, Ele me prepara. Ele prepara. Porque eu acho muito interessante, e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dá um conselho. Ele está, antes dele ser arrebatado pelos anjos e levado ao céu, ele está ali reunido com os seus discípulos no monte de Jerusalém, e ele está dizendo para os seus discípulos assim: ó, vocês fiquem em Jerusalém,
até que no alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. No capítulo 2, que aconteceu o dia do Pentecoste, o dia do derramamento do Espírito Santo, eles entenderam que eles só poderiam sair daquele lugar quando então estivessem cheios do Espírito Santo. Toda fruta não se colhe antes do seu tempo. Porque se nós comermos a fruta antes do seu tempo, ela não passou pelo processo de Todo cristão passa pelo processo de amadurecimento. Todo cristão que Deus deseja derramar das suas grandes maravilhas passa pelo processo de amadurecimento. Deus não irá revelar nada a meninos. Deus não irá confiar nada a ninguém se nós não passarmos pelo processo de amadurecimento. Amadurecimento. E aí então, depois de passarmos pelo processo de amadurecimento, Ele então começará a nos revelar grandes coisas que Ele deseja revelar. Sabe, querido, que eu quero resumir essa mensagem? É que Deus está nesses últimos tempos desafiando a igreja dele para viver o sobrenatural. Para viver o sobrenatural. É para ver aqueles 2 peixinhos, aqueles 5 pães se multiplicar e alimentar 10.000 pessoas no deserto. Deus quer que eu e você saímos de trás, ou saímos da cadeira do comodismo, do conformismo. Sabe o que eu acho muito interessante? Elias estava na caverna, depois que Jezabel tinha dito para ele assim: eu vou te matar, Elias. Mas antes de Jezabel dizer que ia matar ele desafiou 400 profetas de Baal, e ele matou 400 profetas de Baal, só Elias, cheio do Espírito Santo. Ele pegou a espada e foi atrás dos 400 homens, cheio do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer? Um homem e uma mulher, quando cheia do Espírito Santo, fazem coisas sobrenaturais acontecer. Fazem coisas naturais, sobrenaturais acontecer. Querido, eu quero te explicar assim, dentro do meu conceito de entendimento nessa noite, é que Deus não nos chamou para ser normais. Deus nos chamou para ser diferentes, loucos. Louco no sentido de que o mundo anda num curso, nós andamos no outro. E quando o Espírito de Deus está em nós, Ele age através de nós, fazendo aquilo que não é normal ao que o mundo está adaptado a ver. Ou seja, fazer acontecer através da nossa vida o sobrenatural. Você já pensou você entrar no velório? Dentro do propósito e vontade de Deus, você orar sobre o defunto que está ali, e o Espírito de Deus devolver o Espírito de volta, de vida para ele? Porque a Bíblia diz, querido, que nós oraríamos sobre os mortos, e os mortos dentro do propósito de Deus. Você já pensou, querido, entrar no UTI e orar sobre todas as pessoas que estão com câncer terminal e essas pessoas serem curadas? Elias era um homem normal como todos nós. Mas a diferença de Elias é que ele aumentou o nível de relacionamento com Deus. E Elias exclamou assim: sobre a minha palavra não choverá 3 anos e 6 meses sobre Israel, até que eu volte de novo a falar. Sabe que quando nós temos intimidade, o que nós falamos, nesse nível de intimidade, Deus assina embaixo. Não sei se você está entendendo. Aumentando o nível de intimidade, o papai não discorda daquilo que você está falando. Porque Deus não opera no meio de discordância. Elias estava dentro da caverna por causa que uma mulher intocou ele. E ele havia enfrentado 400 profetas de Baal. Elias estava ali agora sendo alimentado por corvos. Corvos gostam de carne. Mas Deus disse assim: vocês não vão mais comer carne. Agora vocês serão vegetarianos. Vocês não irão comer pão. Vocês vão sustentar. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, Deus usa até o ímpio para abençoar você. Deus usa o próprio diabo para abençoar você, querido. Como muitas
muitas vezes usa o diabo para nos corrigir. Não choque com o que eu estou falando, não. Deus levantou o rei Ciro para que o propósito de Deus se concretizasse sobre a nação de Israel. Deus usa o diabo para abençoar. E dentro da Bíblia nós encontramos em Atos 16 um homem que era mágico, que era usado por Satanás para fazer milagres. E o Espírito de Deus vem e transforma aquele homem. Uma menina que também ele usava para explorar é transformada, ou seja, Deus transformou através de homens que estavam cheios do Espírito Santo. Pedro e João, depois do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, estão cheios do Espírito Santo. E a Bíblia conta, a narrativa no Atos 3, que eles iam todo dia. Escute, quando Pedro e João não estavam tão cheios do Espírito Santo, eles iam todo dia no templo Formosa orar. E todo dia era colocado um homem aleijado à porta Formosa. Tu acha que Pedro e João não passaram por ele? Passaram várias vezes. Mas naquele dia, depois de um encontro, querido, depois que eu e você temos um encontro com o Espírito Santo, nós não continuamos sendo o mesmo. Se você bater o teu carro a 100 por hora no outro carro, teu carro vai se desmanchar. Não vai ser o mesmo. Se você tem um encontro impactante com o Espírito Santo, você não é mais o mesmo. Ocorrem mudanças de dentro para fora. E quando João e Pedro são cheios do Espírito Santo, diz que a Bíblia que quando antes de entrarem ao templo, o mendigo olhou para ele e disse assim: dai-me um dinheiro. Pedro e João disseram para ele: ouro e prata nós não temos, mas o que te damos, levanta e anda. Jesus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a dizer para aquele que está caído: levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Homens e mulheres corajosos. E sabe quem vai te dar essa coragem? É o Espírito Santo. Diante do nível que você vai aumentar de relacionamento, e eu quero te simplificar o nível de relacionamento. Se você tem o hábito de orar 5 minutos, aumenta para 15. Se você tem o hábito de orar 15, aumenta para 30 minutos. Se você lê a Bíblia por 15 minutos, aumenta para 1 hora por dia. Isso vai aumentando o nível, porque é o esforço. E quando nós vamos... E todo o esforço, querido, ele gera recompensa. Todo esforço gera recompensa. É por isso que o motivo de eu e você estar aqui, a motivação de nos move até aqui, seja pela presença. Que a nossa busca pelo relacionamento com Deus seja somente pela presença. Efésios 2, versículo 6, diz que em Cristo Ele nos colocou nos lugares celestiais, assentado à sua direita. Ou seja, Ele nos colocou acima de Satanás. Ele nos deu autoridade sobre toda a hóstia do mal. Deus quer governar através de você no mundo espiritual, para que no mundo físico traga todo o resultado que acontece no mundo espiritual, em vidas sendo transformadas, em vidas sendo libertas. Mas eu preciso aumentar esse nível de relacionamento. Não ore mais 5 minutos. Aumente os teus 5 minutos para 10. Exercite o teu corpo. Se você não tinha o hábito de orar pela madrugada, comece a orar pela madrugada. Não faça sequer, sabe, querido? Eu gosto muito de uma palavra de John Wesley. John Wesley é um herói, um dos heróis do livro de Heróis da Fé. E a Bíblia, o Heróis da Fé conta que John Wesley, ele expressa essa frase bem assim, ó: não fique sequer um dia sem pelo menos 1 hora na presença de Deus. Como tem sido o teu amanhecer, querido? Como você tem apresentado a tua primeira primícia do dia para Deus? Como você tem chegado o teu primeiro, o abrir dos teus olhos, o levantar da tua cama? Como você tem apresentado para Deus as primeiras horas do novo dia? Qual tem sido a porcentagem da primícia que você está dando para Deus?
Pastor, eu tenho dado 10% dos 24 horas que eu tenho de vida. Então continue dando mais. Você está entendendo? Que às vezes nós levantamos da cama e a primeira coisa que muitas vezes fizemos é a nossa higiene pessoal. E deveria ser dobrar os nossos joelhos. Eu acho muito interessante um artista, um autor que tem, ele se converteu, ele é um norte-americano, mas eu não sei o nome. E ele conta ele foi cuidado para palestrar numa formação, numa formatura, e ele conta assim, que no primeiro instante de vida, de nós levantarmos no outro dia seguinte, que seja o nosso, primeira hora, seja dobrar os nossos joelhos na presença de Deus. E aí ele fala bem assim, coloca um chinelo debaixo da cama, e isso vai te obrigar a levantar da cama, dobrar os joelhos para pegar o chinelo. Então é o seu momento que você se prostra para dar a Deus o teu primeiro louvor, a tua primeira oferta. Porque, querido, primícia é tudo aquilo que eu dou de primeiro para Deus, de qualidade. Que assim seja o levantar das nossas mãos. Aleluia. Eu gosto muito do Salmo 141, eu gostaria que você abrisse para nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 141. Versículo 1. E você vai ver algo muito interessante que eu consegui entender aqui. Todos se encontraram? Senhor, a ti clamo, escuta-me e inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Versículo 2: subam a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. E eu vou explicar o que é incenso. Todo sacerdote que entrava no santo, no santíssimo lugar, ele preparava aquele ambiente com incenso. Incenso era um aroma perfumado que eles queimavam e exalavam aquele perfume. Olha a expressão que Davi está dizendo, que a nossa oração seja como um perfume suave na presença de Deus. Olha que revelação, que a tua oração seja como um perfume. Sabe, quando você chega com sinceridade, com o coração aquebrantado, você está dando para Deus a tua oração, a tua adoração. E aí o versículo em diante está dizendo assim, ó, que o levantar das minhas mãos seja como sacrifício. Aleluia. Toda adoração que eu e você fizer a Deus tem que ser espontânea. Não precisa de um maestro dizendo, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia. Não, toda a nossa adoração tem que ser espontânea. Quando eu fazia um trabalho de evangelismo que se chamou por muito tempo Impacto Jovem, eu me lembro no Teatro Antônio Sepe, de um jovem que não tinha os dois braços. E lá havia 800 jovens naquele teatro. Mas a única pessoa que me chamou a atenção dos 800 jovens foi aquele jovem sem braço. Porque enquanto todos adoravam a Deus, ele fazia uma coisa que me chamou a atenção. Mesmo sem braço, ele levantava o que tinha de pitoco nas mãos. Ou seja, o que lhe restou do corpo, ele ainda levantava para o céu, em forma de gratidão a Deus. Quantas vezes nós esperamos que Deus realize grandes coisas na nossa vida para nós levantarmos a mão, aonde nas pequenas coisas que são as maiores e com maior sentido, nós não entendemos que ali já deveremos levantar a mão. Mexer do dedo parece insignificante, mas já é um motivo de dar glória a Deus. O piscar dos nossos olhos já é um motivo de glorificar a Deus. O motivo de comermos e sentirmos o gosto do alimento já é um motivo de dar glória a Deus. O respirar dos meus próprios pulmões
Nós estamos esperando que aconteça grandes coisas, para que eu testemunhe, para que eu fale, aonde das pequenas coisas, que são as maiores, eu não estou dando glória. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, não importa o estado em que você está, não importa o teu estado emocional, sentimental, mas não desista de viver. A palavra que vou encerrar dizendo que o Espírito me toca é: devemos parar de valorizar os nossos problemas mais do que a presença de Deus. Às vezes, nós valorizamos mais os nossos problemas do que a presença de Deus, que está ali para nos orientar, que está ali para nos conduzir, que está ali para nos dar sabedoria para resolver. Não valorize os teus problemas mais do que a presença de Deus, porque senão você vai morrer afogado com eles. Aleluia! Quantas vezes a gente valoriza mais os problemas do que Deus? Ah, pastor, eu estou com isso agora. Você está valorizando. O pastor me levantou, não, você está valorizando mais os problemas do que Deus. Você está esquecendo quem é Deus, por isso que eu gosto do barco. O barco nos ensina muito. Leia Marcos 4:35 em diante. Você vai entender como você vai ter uma revelação bem profunda. Eles valorizaram mais a tempestade do que Jesus estava no barco. Eles estavam afundando e Jesus estava lá. Aí de repente eles se acordam assim: mano, nós estamos morrendo e Jesus está aqui. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Talvez não tenha um problema conjugal, levantou uma tempestade e você está valorizando mais o problema do que a presença. Talvez a doença se levantou na tua casa e você está dando mais ênfase à doença. Talvez a depressão, a ansiedade bateu na tua porta e você está valorizando mais isso do que a presença. Porque quando eu tenho a presença, eu sei que eu não estou mais só. Eu sei que agora eu não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Aleluia, se coloque de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.